Pronto. Agora sim, bom dia, pessoal. Hoje a nossa monitoria é especialmente sobre finanças, mas vocês também fecharam o módulo de estatística e econometria, então se tiver alguma dúvida também a gente pode tratar aqui. E já abro espaço para vocês, né? Nossa monitoria é por demanda, então passem para mim alguns exercícios que vocês ficaram com dúvida, e aí a gente pode tratar juntos aqui. Alguém quer começar? Posso começar. Vamos lá. Eu ainda queria tirar uma dúvida, mas não era exatamente exercício. Queria me aprofundar mais em relação à estrutura de capital. Queria entender como é que eu consigo pegar um fluxo de caixa do projeto e calcular a estrutura de capital específica dele. Não pegar e fazer o beta, mas pegar ela específica. Porque até o valor do capital próprio, ela mudaria ao longo do tempo, já que a estrutura de capital ao longo dos anos mudaria. Então, queria entender melhor essa lógica. Deixa eu só confirmar uma coisa com o André. André, o Oi. Elias chegou a mostrar como que pega os dados de estrutura de capital? Mostrou, eu acho. Não, 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 calma. Não, não. Ir direto na metodologia, não. Ele explicou as possibilidades de uso de estrutura de capital. É, Deixa eu abrir aqui. Ô, César, na verdade é o seguinte, César, assim, eu vou tentar já tirar um pouco da sua dúvida sobre. Acho, assim, e aí me corrija, tá? Sua dúvida é como tratar a estrutura de capital no OC ao longo do projeto por diversas questões, como, por exemplo, a alavancagem da própria empresa, ela muda, né? A expectativa é que ela mude, pelo que entendi, ao longo do projeto. Você queria um pouco entender isso, né? Isso, eu queria, É, em vez de fazer hum. fazendo beta, pegando as empresas da bolsa, pegar do projeto, fazer Ca- o Bom, ano. eu entendi. A gente não mostrou como é que calcula o beta desalavancado ainda não, né? Eu sei que a gente vai mostrar em tributos, mas é porque é o seguinte, isso faz parte do curso, César, e aí a gente vai entender que, de fato, em algumas situações, e você acabou de trazer uma prática, não faz sentido usar o WOC com base em dados de mercado. E aí, possivelmente porque a sua empresa. E aí tem dois pontos. Então, esse é o que eu vou falar agora Então, é sim essa prática, a gente vai ensinar no curso, mas basicamente como o beta que a gente usa no WOC, ele já é alavancado, o que é que a gente faz? A gente desalavanca ele, e aí constrói, tem a formulinha, que aí é muito simples, você dividiu, muito simples, mas, salvo engano, Assim, eu não tenho. Deixa eu Pode falar. mostrar aqui, André. Hum. O Elias tratou o beta Uhum. desalavancado. Se ele tratou, lindo. Assim, basicamente a metodologia é você desalavancar o beta e realavancar o beta para a estrutura que você deseja, que você espera. E aí tem um outro ponto. Pô, André, mas aí minha estrutura de capital possivelmente vai mudar ao longo do contrato. Sim, na prática, você possivelmente vai ter uma alavancagem maior no início do projeto e vai, né, à medida vai pagando dívida, não vai tomando mais, você usa seu próprio fluxo, enfim. É, Diminui, né, a dependência de capital, a proporção muda. Vamos lá. O único jeito de você captar isso é refazendo o WOC sempre. Para você entender naquele período qual foi seu custo de capital que você teria que a empresa teria que gerar, né? Que vocês, como operadores, esperariam ganhar. Porque, pela média, é isso mesmo, assim, o modelo econômico, quando você faz um WOC para todo o período, você tem esse pequeno, grande ruído, que é considerar a estrutura de capital média ao longo do projeto, sendo que, na prática, a realidade, né, sabemos que é diferente. Então, o único jeito de você assim, para você estimar projeto, não tem jeito. Você tem que fazer um OC médio. E aí, Nanda está mostrando aí. Você desalavanca e realavanca pela estrutura que você quer, tá? Isso é um outro. Isso, vou dar um exemplo. Existe o contrato imobiliário urbano de São Paulo, da cidade, né? Que ele recalcula o OC a cada 5 janelas de 5 anos. O contrato é bem interessante, é bem moderno. É um jeito de compartilhar risco macroeconômico. E lá nas especificações de como calcular o WOC novo, você pode fazer isso, né? Inclusive, as empresas, quer dizer,
A gente não sabe, mas possivelmente as empresas pegam isso na metodologia, né? Fazem um walk usando sua estrutura própria de capital. Então eles pegam um beta, desalavancam, depois realavancam para a estrutura própria. Não sei se eu consegui responder bem. Você queria um aprofundamento de fazer a conta? Eu não. Ou era mais discutir? Não, eu queria realmente um aprofundamento para. Não é nem exatamente o que eu precise fazer depois, mas para entenderia melhor a lógica aprofundando fazendo. Por exemplo, Hum, se eu refizer ano a ano a estrutura de capital, se eu tá. pego, digamos que um projeto ele tem um investimento inicial de 100 milhões e, e, eu, e eu pego um empréstimo de 100 milhões, então não tiro nada do capital próprio. Eu não tenho um capital próprio negativo em nenhum momento. Como é que eu consideraria a proporção ao longo dos anos? Peraí, você falou que não tinha 100% de. Você ia botar 100% de capital de terceiros no início. Isso. Então, capital Isso. próprio depois seria o que sobraria, só teria o positivo. Eu, Pronto, é isso. Não ia gerar TIR, velho. Esse é o ponto. Não ia. Você ia ter uma parada. Porque assim, não tem retorno porque não tem saída. Você não não ia tem. ter TI, mas teria É, VPL. teria. Teria, deixa eu ver. Teria um VPL. Teria, sem dúvida. Teria. Teria, mas isso não é um investimento. Assim, não tem caráter. Porque assim, talvez se o exemplo mudasse um pouquinho, usasse 90-10, ainda dava, mas assim, sem capital nenhum, você desconfigura tudo, assim. Aí você muda totalmente a análise. Fica uma coisa meio É porque bem. Ah, o que eu fui fazendo? Eu fiz um fluxo de tá, caixa do projeto, fiz o fluxo do tá, financiamento e cheguei no final no fluxo do acionista. Aí perfeito. eu joguei um percentual para o capital próprio, um percentual do custo do capital de terceiro e para chegar no lock. Tá, E aí eu fui calcular o VPL do projeto e do acionista com suas respectivas taxas e fiz um atingir meta para ver quanto dava o percentual de capital próprio e capital de terceiro. Então eu fui fazendo essa simulação, porque o VPL teria que bater se no atingir meta, se desse 50% de capital próprio, 50% de capital terceiro, significaria que naquele fluxo de caixa o percentual de estrutura de capital médio que eu teria que considerar é 50%. E aí eu não consegui chegar numa lógica para entender como é que eu, sem o atingir meta, eu conseguiria calcular aquele percentual da estrutura de capital média do fluxo. cara, você tem aí essa simulação pra gente ver? Pra eu Hum, conseguir. Eu acho que eu entendi, mas não sei, não tenho certeza. Mas assim, passa por outras dúvidas que eu refaço aqui, e que eu reescrevo essa simulação no Excel e passo. Tá bom. Tá, porque aí a gente consegue discutir, mas vamos lá, para você. E aí, é, essa conta média só vai dar certo. Essa de capital média significa que todo ano, assim, não é que a média da alavancagem simples tem que dar 50%, é que todo ano tem que ter 50%. Senão não vai bater, tá? O VPL considera valor, assim, a depender da posição dele no fluxo, isso altera, né? Altera os valores de GPL. Então, se tudo de capital 50%, média, significa que ele mantém essa estrutura ao longo do contrato, todo ano. Sim, Então, de mas tem novo, uma forma de hum, calcular esse percentual sabendo que não vai ser exatamente igual ano a ano. Calcular essa estrutura de capital média, entre aspas. tem, só colocar as saídas. Não, é uma proporção, né? Assim, somar todas as saídas de caixa necessárias e proporcionalizar do que veio de aporte de empréstimo e o que veio de capital próprio, ou por diferença, né? Quer dizer, na prática, basta você saber o que você botou ou o que pegou de banco, por diferença, você faz outra parte. Então, se Eu, tudo de eu, vou, eu, capital todo vou, ano. É, eu vou fazer no Excel e aí depois eu volto com você. pronto, Beleza? fechou. Ótimo, Valeu. ótimo. Foi mal, Nando. Acabei. É que eu gosto da discussão também.
Não, Acho boa. legal essa estrutura, aprofundar esse tema. E aí, Ainda mais César, que a gente está tratando se- sobre isso é, agora. é, e se a gente não ficar contente, fique tranquilo, a gente conversa de novo, a gente vai estudar mais. Assim, a ideia é que você fique confortável, entendeu? Com o tema. A gente vai expressá-lo aí em Beleza, outras beleza. Eu sei que eu estou monitorias. fugindo um pouco aqui Eu- do tema do curso, mas é um negócio que eu sempre quis entender melhor. Vamos, a gente Valeu. leva pro Sandy, a gente leva para, enfim. Mas beleza. Pode ir. Então, Nanda, foi mal, pode seguir. A gente vai Ai, retomar combinado. esse tema daqui a pouco. Combinado. Rosilene acabou de entrar também. Ludmila. Alguém tem alguma dúvida para tirar, pessoal? Das listas? Fernanda, hoje eu estou mais de ouvinte, porque eu não tive tempo. Eu vou fazer esse final de semana a minha lista de finanças. Tá É, bom. mas só voltando na discussão que estava aí do André e do César, quando você mencionou, André, esse projeto daí de São Paulo, que a cada 5 anos vocês reveem o walk, não seria a mesma coisa? Acho que foi um projeto, algum de aeroporto, né? Que uma época a gente estava estudando lá na PPP, e aí a gente viu que a cada 5 anos você tinha que revisar a TI, você fazia a tia, eu não me lembro se era a tia ou o Walker, eu não sei se é mais ou menos nessa linha do que você falou aí do projeto de São Paulo ou Qual não. aeroporto? O de Internacional? Eu De... não me lembro qual foi o aeroporto, foi quando a gente estava tentando estruturar um projeto de aeroporto e a gente estava pesquisando, eu me lembro que me chamou a Hum, atenção disso, porque normalmente a gente não faz isso nos projetos. isso é bem inovador. Ô, Ludmila, sendo bem sincero, eu não sei essa referência, não. Inclusive, pode trazer lá no. Botar no Eu não me grupo da. lembro se foi a tia ou foi o Walker, era alguma coisa que a cada 5 anos ele Possivelmente revia. é o Walk. Deve ter sido então Walk, né? Você ia refazendo a cada 5 anos. Aí por isso que quando você falou aí de São Paulo, aí tô tentando aqui puxar na memória se foi Tio ou se foi o Walk, mas era alguma coisa assim que eu também achei diferente, inovador no caso. É bem inovador. Assim, eles miram como é que funciona, Ludmila. Você mira no VPL igual a zero, e aí, a Uhum. depender da taxa, né? Por exemplo, se ficou mais barato o custo de capital, porque macroeconômico tá taxa de juro baixa, risco baixo, caramba. Aí, digamos, ficou mais barato. Ou seja, se eu diminuo a taxa de desconto do OC, sobra mais dinheiro. Ou seja, desequilíbrio em favor da concessionária. Ele tem que baixar a tarifa, ou, enfim, incluir a obrigação, É, para poder voltar para o VPL zero. E o inverso também seria verdade. Vai que ficou caríssimo a taxa de juros, enfim, do sistema, e aí o WOC aumentou. Quando você aumenta a taxa de desconto, o VPL vai ficar negativo. Aí você aí, tem que complementar com tarifa, alguma coisa, vou aumentar a para voltar a contribuição zerar. do IPP contra a É, mas concessão. é bem interessante, velho. Isso é bem moderno. A gente viu eu não lembro qual foi a primeira vez que a gente viu essa inovação, mas a gente tenta seguir sempre essa inovação quando a gente vai modelar. Uma pergunta, não sei se você pode voltar a falar com o Sandy. Eu fiz uma pergunta para ele, mas ele não soube me responder um dia no intervalo. Vou É, cobrar dele. Me diga aí. não, ele pensou, Elias falou alguma coisa, eu estava conversando com o Cláudio também, lá da PPP. Quando Vige. faz o WOC, a gente sempre modela com a taxa de juros da gente, né, do Brasil. Só que tem projeto que você prevê a captação de recurso em moeda estrangeira. E aí, no contrato, prevê o compartilhamento do risco cambial. Isso muda o WOC, né? Porque o KD dele lá é, vai mudar, né? Ele tem um ponto, mas risco cambial. Só que eu não sei se o risco cambial. É porque assim, o KD. É porque assim, bom, se você interpretar que a variação cambial está embutida no custo da dívida, você está certa. Assim, pensando aqui agora. Então, se para você, assim, se no contexto geral, pô, o risco da moeda é o impacto de dívida no final do dia, né? No final do dia é o impacto de dívida, você está certa. Isso muda o KD. O KD tem que, de alguma forma, no cálculo, ser incorporado esse risco, né? Agora, pensando que o KD, a taxa de juros é uma, na verdade o risco ali é porque, assim, é, o que você A gente tem é considerou que a taxa de risco daqui, né? Isso aí, se o concessionário pega uma parte do capital de terceiro, ele pega um financiamento em moeda estrangeira, vai ser outra taxa de juros, né? Não é a mesma praticada aqui. eu entendi seu ponto, a taxa de juros, entendi. É porque não, Entendeu? tá,
Não, é porque eu pensei que eram duas coisas, mas eu entendi agora o ponto. Não é a variação do risco cambial em si. Quer dizer, Porque no a final gente tá. prevê isso daí, porque uma parte, a depender até determinado limite, a gente divide com ele, o resto é dele. Então, assim, aí Sim. eu fiquei pensando nisso, porque quando a gente modelou o projeto, não se pensou na taxa de juros, né? Tem a possibilidade dele pegar o financiamento. E se ele pegar, como é que fica? O WACC muda, né? Bom, vamos lá, é isso. Então, só recapitulando, tem dois pontos que você falou aí. Aqui são dois riscos, então, mesmo. O primeiro é o risco cambial, que independente de ele pegar juros lá, ele. Assim, né? Desculpa. Como ele pega dinheiro lá, ele está sujeito a risco cambial. Ponto. Aí tem um outro risco, uma outra mudança que é a taxa de juros que eles aplicam, que possivelmente é diferente da taxa do custo do dinheiro, do custo do dólar, digamos assim, né? Então ele tem risco de variação do dólar e o risco não, e a mudança na taxa do custo desse dólar, né? O custo, né, é diferente do que a gente bota no lock. Você tem um ponto aí, bom. A gente poderia, o que é que eu acho que assim, isso sendo relevante no projeto, Foi só fazer a uma proporção. dúvida que a gente teve, né? Assim, eu pensei isso, na verdade, né? Isso nunca nem foi pensado lá. Estava comentando com o Cláudio, ele é mesmo, então tem que mexer no KD e tal. A gente começou a E tentar pensar. proporcionalizar, né? É, Tentar fazer o KD, qual é a expectativa de. E aí, possivelmente, está relacionado ao CAPEX, possivelmente é um CAPEX gringo, né? É um CAPEX que isso. possivelmente tem que ser importado. Talvez seja uma proxy boa usar o CAPEX. Resumindo, estudo de capital de 50%, o CAPEX é 20%, então 10% disso aí a gente muda, a gente aplica a nova taxa de juros e o risco cambial, que eu não sei como é que a gente consideraria aí, pensando aqui alto. É porque a gente modela, prevê, mas quando existe a possibilidade de acontecer na prática, você começa a questionar algumas É, coisas. eu entendo que o risco cambial aí já está implícito no beta, no É, retorno esperado. já estaria Porque, absorvido ali, né? porque possivelmente todo mundo do setor tem essa mesma realidade, de modo que o setor já representa esse risco cambial. Mas ponto. Eu vou reforçar com o Sandy. Vou falar o que eu disse para você aqui hoje, para ver se ele Elias concorda. falou assim por alto, foi assim, ele disse que eu estava ficando igual a Cláudio, fazendo pergunta difícil para ele, para pensar. Pior, o pior que é isso, quando você falou que conversou com o Cláudio, aí eu falei, rapaz, já veio uma pergunta. Não, a é, pergunta foi minha, eu pensei, aí quando eu fui falar com o Cláudio, ele ficou Ah, pensando é? também, Vixe. remoendo também a pergunta, para ele Então, falar, eu acho que é, mexer no cadeiro. caramba, esse pessoal aí inclusive, inclusive a Fernanda conhece. Fernanda foi contemporânea do Cláudio, da Isabela, da Lara. A Isabela, tá, a gente trabalha todo mundo na mesma equipe. É. A gente imagina, era a galera. Ah, mas eu não sou da modelagem, não, mas tô fazendo o curso aí agora, porque por osmose lá a gente vai aprendendo alguma coisa, né? E agora a gente está Top. tentando aprimorar mais. Não, fique tranquilo, Ludmila. Eu vou levar para Sandy e vou falar o que eu disse aqui para você e Viu? deixa Joia. ele retomar. Obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Do exercício, alguém que fez. A parte de estatística poderia ver também nessa monitoria de hoje? Claro? Ah, tá. Eu queria tirar a dúvida sobre o Peraí, percentual. ó, desculpa, Jamile, foi mal. Foi Jamile? Perdão. Rosilene. Não, Rosilene. Rosilene. Rosilene, me perdoe, foi mal, desculpa também, mas assim, ô Nanda, deixa eu falar, assim, de longe eu não domino como o Elias, assim. O Elias e o Tá, Caio, então assim, eu sendo revi bem aqui. sincero, eu não me sinto, assim, se a gente não conseguir, tá, vai ter uma monitoria específica de estatística programada, que não seria hoje, mas a gente tenta, tá, assim, só não vou garantir que não é um assunto que eu me sinto muito seguro, não. Não, então vamos esperar para de estatística. Não, Fica. pode falar, Não, Rosilene. mas Nanda falou aí, não, Pode falar. Nanda deve conhecer bem. Então, seria só essa questão do percentil, que
que eu não entendi como que chega a esse percentil. Igual na primeira lista lá, ele colocou um percentil de 25%. Aí como que chegou a este valor? Ah, Seja para tem uma formulinha certinha no Excel. É esse exercício aqui. Eu não estava na aula, mas eu acredito que seja esse aqui, certo? isso. É, né? Aí, ó. Isso, esse aí. É. Eu vi eles mandaram no grupo essa máscara. E aí Aham. você ficou com dúvida sobre esse ponto aqui, né? Dos cálculos dos Isso, percentis. Aqui você isso. conseguiu entender essa parte de... Consegui. Ah, boa. Então, aqui, para facilitar a nossa vida, a gente usa essa formulinha aqui, ó. E aí, por exemplo, o que vai pegar, ó, então esse percentil ponto EXC, e aí a gente seleciona toda a nossa distribuição. Então, vamos fazer juntos aqui, ó. Ó, meu. Aí a gente seleciona a nossa matriz. Certo. Aí, depois disso, ele está pedindo percentil de 10%, né? Aham, isso. Eu colocaria 0,1, mas eu vi que ele não colocou. Vamos ver se funciona. É, funcionou. 0,1, 10%. Aí, vamos, por exemplo, vamos travar aqui, ó. E aí a gente consegue fazer, por exemplo, para o 25. Aí, ó, o segundo pedido da formulinha do Excel é o 25%. Daí a gente vai colocar 0,25 aqui, ó. Então, porque ele já deu esse 25, então a gente só acrescentaria o 0,25. Então é o que a fórmula está pedindo para a gente. Então, primeiro ela Aham. fala para a gente selecionar toda a nossa matriz e depois Aham. o que a gente está querendo procurar. Então, é o percentil de 10%, daí a gente coloca 10% aqui. Deixa eu ver se eu colocar 10% se ele entende também. Entende, facilita a nossa vida. Aí, 25%. 25%. Então, tá batendo aqui, ó, com a resposta. Tá vendo? Essa é Aham. a gente utilizar essa formulinha aqui, Ah, tá. que já calcula pra gente. Não, tá Ô, ok. Roseline, agora, Oi. sua dúvida era sobre, mas, assim, Como fica claro calcular? qual é a função do percentil também? Assim, o que Não, sim, significa esse, sim. esse Sim, 162, mas esse 25? era só como que chegaria, como que tinha conseguido chegar esse 10% ou esse 25%. Ô, Entendi. André, mas se você puder retomar o conceito aí desses percentis, eu agradeço também, que a Roseline trouxe aí É, esse assunto. Era um deixa eu ver assunto se que eu eu não acho, entendi pego direito, aqui não. a, Eu me a, recuperei Pode agora. deixar lá, é a posição, tá? O a- é, percentil, os percentis é o seguinte, pense que ele pega todos os dados, estrutura na ordem, numérica nesse caso aí, né? Ele tinha uma ordem numérica. E aí, quando você bota o percentil 9, 10, 1, ele diz o seguinte: qual é o número que está nessa posição? Por exemplo, 10%, os primeiros 10%. Então, qual é o número que está na posição de 10%, no limite do 10%? Tá? Os 10 que representa o final dos 10%. E por aí vai. Qual o número que representa os 25% dos números? Então, estrutura os números em ordem crescente, vai até lá, percorre 25% da quantidade e ele diz qual é o número que está. Isso é bom para você ver distribuição. Porque, por exemplo, imagine que os 10% estariam em 100 e os 80% tivesse, ou, por exemplo, os 25% maiores já tivessem 200 ou 300. Isso indicaria que você tem poucos números naquele percentil inicial. É só para você ter ideia de tamanho da base, até onde ela varia. Você tem ali números é, bem distribuídos, ou não, você tem ali alguma diferença. Mas basicamente ele indica a posição. Esses números aí, 163, 170, 176, você pode testar se você organizasse em ordem. é o E, que eu por fiz exemplo, aqui, ó. eu tenho 100 números. Digamos que eu tenho uma base de 100 números. A posição 10 seria 163 e 20. A posição 25 seria 170. Pensando, né, uma base de 100 números, você organizou elas em ordem crescente, e aí os percentis dizem qual é o valor que está naquele percentil. Então, por exemplo, aqui foi o que eu fiz. Eu copiei aqui, só para vocês entenderem, copiei a nossa distribuição aqui. Eu apliquei um filtro para a gente classificar do menor para o maior. Então, ele organizou para a gente. E aí, por exemplo, aqui a gente
dificultou um pouco, porque a gente tem 41 observações. Mas note que 10% de 41 seria 4,1, né? Então, ó, seria um valor aqui entre esses 63 e 64, por isso que está dando esse 163,2, entendeu? 10% seria a posição 4, né, da base. É, Seria a 4,1 na posição verdade, 4. por isso que não está É, dando 163 exato. cravado. Está dando É. 163 e um pouquinho. Essa é a lógica. Ah, entendi. Eu não tinha entendido o sentido, porque foi no final, né, mais da aula e eu normalmente reassisto as aulas que eu não, que eu não entendo, né, normalmente o final. E essas duas semanas de estatística eu não consegui ainda, né? Eu tiro o final de semana para poder reassistir, mas já que perguntou, teve a dúvida da Não, colega, eu ótimo. aproveitei a esteira aqui. Lógico, lógico. Aproveita. Mas deu para entender? Boa. Conseguiram entender? Eu entendi que foi a posição. Agora, qual vai ser o sentido disso depois? Seria para distribuição normal, é isso? Assim, depende muito do caso prático, mas é para você, assim, são dados a mais que te dão pistas sobre os dados e que podem direcionar os testes estatísticos. Exemplo, saber o desvio padrão, saber a média, a mediana, também, né? Em que número representa a metade da base. Porque às vezes é um número baixinho, e aí você vai ver o máximo, tipo, enfim, a mediana é 5 e o número máximo é 5.000. Possivelmente tem um monte de outlier, ou um outlier de 5.000 aí. Então, te ajuda, e aí não tem muito. Assim, função é isso, é você entender a base, saber, por exemplo, É só em para que saber a posição. posição. Entendi. É. Assim, pode ter mais aplicações aí, de novo, na monitor do Elias, podem trazer esses temas, que aí ele, como estatístico um pouco, né, atuante maior, ele, por exemplo, com certeza ele tem uma utilidade muito boa, que eu não estou sabendo falar aqui agora. Não, tranquilo, mas aí já me ajudou a entender que é a posição, porque a gente calcula a moda, a média, a variância e tal, daí Isso. eu fiquei sem entender e depois o percentil, né? Mas é a posição. Entendi. Eu acho que é mais para fins de estatística descritiva que a gente chama isso. Então, a gente Sim, tem um talvez, conjunto de nada. dados e a gente quer fazer uma análise descritiva dele. Então, por isso que a gente calcula tudo isso. Mas também não sei se tem algum impacto sobre a Não, distribuição. mas aí, pelo menos agora eu consegui pegar pelo menos a lógica do que a gente vinha lá de cima da média, variância, o desvio padrão e tal, e o final, o percentil é para você achar a posição, né, dentro desses números aí que é dado, né, determinada amostra. Obrigada. Quem tiver mais dúvidas. Como é que faço para mandar arquivo? Você quer mandar ou Você quer não quer botar na compartilhar? tela, não? Ah, pode ser também. Eu habilitei para É, você compartilhar. joga aí na tela. Certo. Pessoal, enquanto isso, sobre a lista de finanças, eu recomendo vocês darem uma olhadinha depois na questão 31, aquelas questões de fluxo de caixa de acionista. Tentei resolver, e aí qualquer coisa, se vocês não conseguirem, vocês me acionam. Vamos lá, César, mostra aí. Ela aí? Tô vendo. Vamos vendo. Tá. Então, que, por exemplo, eu coloquei aqui um financiamento X, aqui é o percentual do CAPEX que vai ser financiado, quantidade de anos de amortização, percentual de juros, imposto de renda. E aqui eu estou dando atingir meta para que o VPL do fluxo do acionista e o fluxo do projeto cheguem ao mesmo valor, alterando a estrutura de capital. Então, se eu considerar que esse financiamento pegando 50% do capital e amortizando ao longo dos 10 anos do projeto, daria que 81% é o fluxo do capital, a estrutura de capital, é o percentual do capital de terceira. Como é que eu conseguiria chegar nesse 81% olhando para esse fluxo aqui, sem fazer essa simulação? Como é? Tá, WD de capital, aí você jogou de capital média de Saber 81. qual o capital médio, estrutura de capital média de um fluxo de caixa. Você tá usando o B9
para calcular o VPL de ambos os fluxos, correto? Sim. É o Pelo WOC, você está usando o WOC. bloco no projeto e. Ah, aqui tá pegando errado. Eu caí no acionista. Aí, ó, tá, começou a dar uma... assim, é isso que eu tô tentando entender, porque não sei se faz muito sentido para mim, cara. É o seguinte, o valor presente do fluxo de um projeto ser exatamente o mesmo do valor presente do fluxo do acionista. Tipo assim, é como se não tivesse benefício nenhum eu captar. Eu tô Não, tentando mas captar isso. está funcionando pela taxa diferente. Então, se a estrutura de capital estiver correta, Ah, tá. Entendi. Você usou o KE ali para fazer o VPL, entendi. isso. Tá. Então, já que ele gera o mesmo. Mesmo assim, cara, tá uma coisa estranha. É o seguinte. Sobra mais. Tá dando algo estranho aqui, peraí. Aqui o juros está Eu não positivo. estou entendendo muito bem o Ó, propósito. tem um ponto aí que é o seguinte também, mas isso por enquanto não tá afetando, eu acho. Mas tem uma coisa aí, César, que é o seguinte: esse fluxo, a gente está olhando. Deixa eu ver aqui, cadê bruto, KE, cadê IR? Assim, isso tá tudo nominal, né? Sim, sim, A gente tá olhando tudo nominal aí, porque pelo menos a dívida tá nominal. sim, tudo nominal. Tá tudo nominal, beleza. E aí, você usando a taxa do OC para o fluxo do projeto e usando o KE para o fluxo do acionista, você está chegando no mesmo VPL, tá? E com isso, e aí qual o próximo passo que você queria? Você queria validar essa estrutura de capital, Eu você colocou ali. tô chegando nessa estrutura, tipo, Aí tô você quer mudando a saber se estrutura. tá certo isso aí. Aí você quer saber o seguinte: Eu quero se você tirar esse consegue deduzir. percentual sem fazer essa conta. Tá, você quer deduzir a estrutura de capital aí no fluxo, correto? Isso. Perfeito. Cara, a estrutura de capital, você teria que pegar a do projeto, você tem que pegar o fluxo do projeto. Na verdade, não. Na verdade, é o contrário. Você pega o fluxo do financiamento. Não, peraí. Vamos lá. No primeiro ano, a estrutura de capital, cara, é 50%. Aí não tem o que fazer muito, né? Porque é o 50 dividido pelo 100. Seria a Perfeito? parte do financiamento, seria isso aqui, Eu acho que é o fluxo do financiamento que você teria que usar. inclusive A com. linha, a linha 9. Eu, por hora, Linha isso dividido pelo do projeto. E aí vai te dar a estrutura de capital. dividido pela soma. Pelo Não, projeto. pela G2, G3, perdão, isso. Perfeito, 50% de estrutura de capital. Ah, no ano seguinte, você tem um saldo positivo. Não, mas é isso, eu não. Seria a soma do. Seria o acumulado? É isso que eu estava tentando. Não, peraí, não sei se é esse acumulado, mas eu. Deixa eu ver. Fluxo do acionista, mas aí você. Tá, peraí. Por que tá dando 200 mesmo? Você tá dividindo. 200 a 1. Porque, É porque eu não fiz aqui ainda. Seria isso aqui. Que aqui eu acho que teria que ser negativo. não, independente do sinal, você está dividindo o 20, você está dividindo Projeto 38 por 40. 5, e aqui teria 40. Eu Um acho que isso projeto aqui novo, assim. teria que ser. ah, Acho que do projeto também teria que ser o acumulado. Talvez o acumulado. É porque é o seguinte, é isso. Sua alavancagem vai diminuindo ao longo do tempo. Então, você tem que ir acumulando essa linha 9, né? Ou seja, você vai diminuindo.
Mas aí, ó, deixa eu ver se faz sentido isso. Não, aí tem uma coisa que ficou estranha, né? Porque no ano 6 você tem um acumulado aí já alto e sua dívida sobra pouquinho. E aí talvez, na verdade, era amortização. Tô Só pensando aqui. entrada e amortização. É que você tá pegando juro aí no meio que não necessariamente entra na estrutura de capital na hora da. Se bem que entra, não entra, juros entra, que você olha para o balanço, você você computa todo o valor do empréstimo Mas trazido ao valor se você presente. pega o balanço e você olhar a dívida que está lá, é entrada menos amortização. Desculpa, não ouvi, perdão? Se você olhar no balanço e pegar a linha de Sim, crédito e financiamento, vai ser o total de entradas menos as saídas de amortização. A dívida não, no balanço os não juros, você quer estaria dizer. comigo. Você quer dizer os juros. Não teria os juros. Não no Na verdade, saldo. cara, você traz esses juros, mas você mostra, velho. Teoricamente, eu acho que você mostra sim. Tem que mostrar porque é obrigação, né? Se você tiver a pagar, mas se você está pagando os juros, já que você tem 100 milhões de dívida, os seus juros são 10% ao ano. Você vai pagar aquele 10 milhões naquele momento e você vai ter um passivo de zero de pagar de juros. Quando você passar o ano de novo, ou o mês O de novo, período, você vai gerar e vai pagar os né? juros já direto. Não, tem muito tempo que eu não olho esse balanço, mas eu ratifico, mas é possível. Cara, então seria só amortização, mas aí vamos ver. Se você pegar só amortização aí, Pegar é entrada porque e assim, ó, amortização. tem que ser decrescente, é isso que eu quero falar. Ao longo do período aí, a sua estrutura de capital tem que aumentar capital próprio e diminuir capital de terceiros. Então, eu tô tentando ver como é que a gente faz a soma no Excel aí, porque essa linha aí, ela tem que ir diminuindo. Ou seja, o que eu quero mostrar para você é o seguinte: na prática, você vai ver aí que ela vai diminuindo. Ela vai começar alta, com 50% nesse início, e ela tem que ir diminuindo, entendeu? Só que aí Entendi. ela virou, a partir do ano 5, ela vira o ano 6. Aí eu só não entendi o porquê que ela tá virando, mas ela deveria ir reduzindo, mas não virar, entendeu? Você vai reduzindo sua estrutura de capital de modo que você só fica só com o capital próprio. Você vai pagando, cadê sua linha de amortização? Que você acumula amortização. Eu não sei se. Não, cara, você tá pegando. Era A gente tinha projeto mudado aqui, menos. Hã? a gente tinha mudado aqui, não voltou em algum momento. É, é isso. Não, isso já tá em cima, é a linha de cima. Você tem que pegar Ah, aí o tá. projeto. Isso aqui era o do acionista, né? Falta do projeto, é. É o que tá pegando direto aqui do projeto. Ah, você tá pegando do acionista? Ah, tá. Beleza. Mas mesmo assim, tem ainda. Por exemplo, preciso de capital. Ah, não, porque embaixo é capital próprio, né? Por isso está aumentando. Esse menos 50, na verdade, você está dividindo pelo do acionista, então é capital próprio. Não, tô dividindo pelo projeto. Ah, pelo projeto? Tá, então Isso. ainda tem uma coisa estranha aí. Cara, é porque eu não tô agora no. Eu não consigo agora. Senão eu ia te pedir esse Excel para eu tentar fazer aqui. Porque se for do acionista aí, a estrutura tem que estar aumentando. Se for do financiamento, o ideal é que eu estivesse diminuindo. Quer que eu te mande pelo celular, pelo WhatsApp? Mas eu não consigo mexer agora, meu caro. Mas Ah, Cara, a aula de segunda a gente pode ficar no intervalo. Eu ia falar o seguinte: vamos lá. Deduzir, então, assim, só para alinhar expectativas. Eu acho que você deduzir a estrutura de capital média que você colocou no OC, tá? Porque você vinculou isso ao CAPEX. O CAPEX está no primeiro ano. Então, no final do dia, isso aí não. Assim, essa estrutura de capital, a gente não vai encontrá-la ao longo do projeto. Eu vou mostrar, eu vou montar aí, eu vou mostrar para você que ela vai diminuindo. Ou seja, sim. na prática, não tem como, assim, na prática, a menos que você. é, e aí, nesse caso aí, você nem precisa de dívida, não faz nem sentido você tomar dívida aí.
para você manter a alavancagem. Não faz sentido se complementar. Mas esse WOC presume um estudo de capital média, que na prática não é verdade. Tem um jeito de você tentar calibrar isso como você fez aí, que é justamente calibrar o percentual de CAPEX que eu vou me financiar. Tem um jeito. E aí, qual o ponto aqui? Ah, André, mas espera aí, então, como é que eu sei que eu aproximo a estrutura de capital do OC com a estrutura de capital média aí que eu vou ter do, do, do fluxo? É fazendo a média mesmo. Então, se você fizer a média depois, eu vou montar esse racional. Você monta a média do estudo de capital, e aí você vai calibrando no percentual de dívida para que o seu estudo de capital do OC ou bata com o seu estudo de capital do OC, na verdade. Você faz com que, calibrando pelo percentual de dívida do CAPEX, ou seja, se é 50%, 60%, 70%, você consegue colocar a estrutura de capital média próxima do OC. Então, o único jeito de você tentar fazer isso é ajustando o custo da dívida. E ainda assim é uma aproximação, tá? Eu vou te pedir esse Excel e aí eu vou montar em cima dele para a gente poder, no intervalo de segunda, eu te mostro. E, Beleza. como a gente aproximar, mas, de novo, é uma aproximação, tá? Não tem como você manter esse estudo de capital. Não faz nem muito sentido, assim, na vida real, você manter esse estudo de capital. Né, Você vai desalavancando. e fora que o KE mudaria ao longo dos anos também, né? Sim, bom ponto. Perfeito. O CAE mudaria. Só que assim, cara, é isso. A menos que um contrato, como eu citei aqui, demande isso, velho, é uma conta muito ingrata de se fazer e pouco, assim, não vou dizer pouco útil, mas casos muito específicos, eu diria. Uhum. Porque é muito, enfim. Mas sim, como estudo de caso é interessante. Manda por gentileza, cara. Eu vou me preparar, eu vou fazer em cima disso aí. E aí, segunda-feira eu te mostro. A gente discute no intervalo. Beleza. No WhatsApp, deixa eu ver se eu acho você. Pode mandar no grupo também. Pode Beleza, marcar André pra galera não ficar doida. Pode beleza. marcar se André segue. Deixa eu dar uma olhada. Beleza. Eu já te mando aqui, então. Valeu, obrigado Tá. aí. Vou tentar, vou conseguir aí botar esse curso. Valeu. Segunda sua aula, né, André? Vi aqui agora. Sim. Pessoal, mais alguma dúvida? A Maíra acabou de entrar também. Bom dia, Maíra. Bom dia. Entrei um pouquinho tarde, mas só para acompanhar aí vocês. Tudo O bem? restinho. Obrigada. Imagina. Acho que é isso, né, pessoal? Lembrando que é, sábado que vem teremos mais um simulado. Então, quem for fazer aí, dá uma estudadinha nas listas, pode mandar mensagem para a gente ao longo da semana. Mas o conteúdo vai ser, acredito eu, que matemática financeira e finanças, André. Acho que é isso, né? Sim. Isso, matemática financeira e finanças. A gente vai preparar aí ao longo da semana. Mas vocês podem O acionar a simulado gente. é às 8, né? Às 8. Isso. Que dia que é? Dia Isso. 22. 22/6. Ok. Então, essa semana a gente começa contabilidade com o André e no sábado que vem um simulado. Então, no simulado não vai cair estatística, não, né? Vamos confirmar isso, né, André? Porque de certa forma a gente fechou o módulo, né? Eu não, eu não sei, eu preciso olhar, não olhei o simulado ainda não. Eu não lembro se a gente inclui, sendo bem sincero. Mas é bom estudar aí, dá tempo. Uma Dá tempo. semaninha. Mas assim, eu não sei se tem não, tá, gente? Nada, depois a gente confirma. Vou confirmar Mas, aqui. Só tô na dúvida porque a gente concluiu o módulo já. E aí a gente avisa para vocês ao longo da semana também. Segunda-feira eu já consigo te dar uma resposta. É isso então? Finalizamos? Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, Bom gente. para vocês, bom final de semana. E a gente se vê na segunda. Valeu, obrigado. valeu, pessoal.